Oi, Luciana, tudo bem? Tudo certo, Dayana? Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, É, Luciana, Boa tudo tarde. bem? tudo Oi, certo? Jorge, tudo bem? Tudo bom? Obrigada, viu, por ter vindo aqui. Ó, eu tô com um ventilador aqui embaixo, ar-condicionado, só faltou botar gelo aqui para esse computador não pipar, viu? Imagina, Deixa eu te perguntar estamos uma aqui para coisa. ajudar. Assim, com meu aluno, que a gente escreveu junto o artigo, tá? Mas Uhum. é por acaso que a gente se encontra agora junto, não era para vermos. É algum problema se os dois participamos aqui ou precisa de estar em outro computador? Não, não, pode ser junto. É tranquilo? Tá. Sim, sim. Aqui tá bom. Aí, no momento que. Porque eu vou apresentar, mas eu acho bom porque os dois. Até ele mais do que eu, né? Entrou mais na situação, na massa, né? Tá bom? Sim, sem problemas. Tá bom, obrigada. Olá, Márcia, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde a todas, pelo que eu estou vendo Por aqui. enquanto, sim. Vamos ver. Boa tarde. Boa tarde a todas, então. Espero que estejam todas bem. Sim. Eu sou a Georgia, só que estou como líder de sessão aqui para te auxiliar. E aí eu pedi, porque eu tive um probleminha no meu computador Perfeito. na última sessão, que ele esquentou e parou tudo, assim, de transmitir e tal. Então a Luciana está Uhum. aqui para me ajudar caso aconteça isso. Eu coloquei ventilador embaixo, ar-condicionado, estou quase no iglu aqui para ver se esse computador não, não pipa. Mas acho que vai dar tudo certo. Tá ótimo, então. Então, estamos aqui, né, a Georgia, a Luciana, prazer em conhecê-las, prazer em conhecer a Linda também, Kátia, Dayana, Fernando. Muito Você bem. prefere fazer o esquema normal ou passa todos os vídeos de uma vez, depois discute? Como você prefere? Assim, ontem eu moderei uma sessão em que os trabalhos eles não dialogavam muito entre eles, então eu preferi fazer um por um, né? Porque Tá. daí a gente conseguia debater todos e com certeza todos iam ser comentados. A sessão de hoje, assim, pelo que eu vi, né, o artigo 1, Políticas e Práticas no Contexto de Sustentabilidade, uma revisão. A outra, né, ela fala de HR Management. O terceiro fala de Sustainability, a Framework. E o Uhum. último fala também sobre a questão de sustentabilidade. Me Tá certo. parece que os artigos dialogam, assim, que eles convergem, né? Então, assim, Uhum. normalmente eu não tomo essa decisão também sozinha, eu gosto de conversar com, né, com os autores, com as autoras, para ver o que vocês preferem, porque a gente tem o recurso do vídeo, né, que eu acho que é uma coisa bem boa, porque limita o tempo de apresentação, e aí a gente fica com bastante tempo, porque são 4 artigos, né? Na prática, assim, dá 10 minutinhos de discussão para cada um, né? É o que Uhum. sobra, assim. Então, eu não sei, né? Tô por vocês também, o que vocês preferem fazer, se vocês preferem apresentamos, debatemos, ou apresentamos todos e depois dialogamos. As autoras aí, os autores têm alguma preferência? Eu prefiro, depois do vídeo, a gente discute esse artigo. E no finalzinho, se sobrar um tempinho, a gente faz A uma gente roda discute final, né? todos. Pode ser assim? As demais estão de acordo? Então, a gente faz assim, fazemos como Tá, foi, como joia. foi ontem, né? Na outra sessão que eu moderei. Deixa eu te perguntar uma coisa, Georgia. Hum. Em algumas sessões do SEMEAD online que eu participei, o líder da sessão passava os vídeos. Numa outra sessão, a menina não sabia que ela, né, tinha que fazer isso e cada autor ficou passando o seu. Como é que a gente faz Uhum. aqui em relação aos vídeos? Não, eu deixei tudo prontinho para eu passar. Só se Para te caso passar. Eu acho realmente que fica melhor. se Eu caso acho que der algum fica melhor. problema, Se a tu Luciana conseguir tá de fazer, backup, isso. tá. Tá, eu acho que fica melhor assim, porque, né, vocês já conhecem mais o sistema, eventualmente vai ter um autor ou outro, né, que não sabe, às vezes sai sem som, aquela confusão toda. Então, fica Uhum. melhor também. Da minha parte, pode ser assim. Muito bem.
Tá Então, bom. vamos ver quem é que já está aí. Temos uns minutinhos ainda. Então, Quer que eu testo a então, para ver se Kátia. está saindo o som direitinho, para não Pode, perdermos pode. Vamos tempo? aproveitar esses minutinhos aí. Ótimo. O Fernando também tá. A Daiane também está aqui para ajudar, então a gente tem 2 backups, então não vai falhar hoje. Ótimo. E qualquer coisa eu tô aqui também, né? Então, Ah, então tá ótimo. a Lisa também aqui. Aqui, tá aqui primeiro vídeo. Vocês estão escutando? É bem baixo. Tá Não baixo? ouvimos. Hoje falarei um Eu pouco escuto bem. que tem como título É? Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas no Contexto da Sustentabilidade. Revisão Para da mim tá Bem bem, baixo. bem, bem baixinho. E eu Sério? tô com o Tá volume. tudo no máximo aqui. Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas Às vezes é a gravação, né, que fica baixo. econômicas, ambientais Também. e sociais ao gerir pessoas. Mas como gestão de O pessoas meu deve ter saído meio baixo, que eu gravei era umas 11 e pouco da noite. novo de estudos que possui uma literatura heterogênea, à vista Tá muito baixinho? Tem alguma coisa que eu tenha que fazer? Para Eu não mim tô. ele tá nublado, não tá nítido a tela, não sei para vocês. É, Ah, não, tá agora nublado só. mesmo. acumular conhecimento. Ah, mas acho que é o vídeo dela mesmo, viu? Assim, essa pesquisa buscou identificar Eu assisti todos ontem, Tava professora, eles bem? estavam todos normais e com Ah, som. aqui, É, voltou. agora sim, caso agora sim. controlando. Eu acho que é conexão, então, deve ser. Além Banda, disso, né? Tá. E tá muito Tá, baixinho? Eu do acho que volume a gente bota no máximo aqui, vai ter que ser. tá, porque eu coloquei aqui no máximo aqui do vídeo e no máximo do Tá, meu computador também. Em cada um, acho que o volume, né, do computador individual. Cada um aumenta o seu, né? Pode ser. isso vai ter que ser. Aham, Deixa eu isso interromper aí. aqui, então. Tá bom. Funcionando, testado. Eu posso Então, colocar deixa também a eu... legenda nos vídeos, né? Caso para alguém fique baixinho, aí a pessoa pode ir Ah, lendo. eu acho que ajuda. Se tu conseguir, fica bom. Aham. Uhum. Então, Então, combinado. vamos ver aqui da nossa lista de participantes. A Luísa de Oliveira, do primeiro artigo, está aí. A Kátia também. Do segundo artigo está aí o Fernando, né? Com o professor Wilson. Professor Wilson, vem, Fernando? Eu tinha falado com ele mais cedo, ele disse que, como é que é, né? Nos vemos mais tarde online. Então eu acho que ele vai aparecer, mas Tá eu ainda bom. Vai ser não um vi ele. prazer reencontrar o professor Wilson, querido. Vou adorar se ele conseguir vir. O Renato, vamos ver, o terceiro artigo não está. Está aí a Linda. Então, já temos também. Do outro artigo, veremos. Daniele Galvão está aí. E o Rodrigo, por enquanto, não. É isso, né? Então, temos, né? Um pessoal de todos os artigos aí. Muito bem. Vamos dar mais uns 2 minutinhos, e aí eu vou ter que fazer o papel de chata, tá, gente? Porque como são 4 artigos, e é bem ruim isso, né? Porque a gente gostaria assim, de ficar falando bastante, né? Tem artigos que a gente adora e a gente quer ficar falando, mas a gente também, né, precisa garantir que todo mundo consiga ter o seu espaço. Então, eu vou fazer meio que o papel da chata do horário aqui, para que a gente consiga, né, passar por todos os artigos. A gente combinou aqui uns minutinhos atrás de que nós iríamos fazer 1 a 1, né? Então, a gente passa o vídeo e aí depois eu faço alguns comentários, né, a respeito, abro para que a gente possa, né, debater e discutir. Eu acho que uma grande vantagem dessa sessão é que os artigos convergem, né? São temas, ainda que distintos, são temas que eu acho que dialogam bastante. Não acho que vai ter, né, boas oportunidades aí de interação e de troca entre os autores e as autoras, até para que a gente possa também fortalecer as nossas redes, né? Que eu acho que essa é uma das grandes vantagens que a gente tem nesses eventos, que a gente pode conhecer pessoas e pesquisadoras que estão pesquisando temas afim com o que a gente pesquisa, e aí a gente consegue ir fortalecendo as nossas redes também, né? Acho que essa é uma grandíssima vantagem. Então, nós vamos fazer assim, 1 a 1, né?
Mas dentro desse período aí de trocas, claro, a gente, né, pode ir fazendo essas costuras e essas amarrações, né, essas conexões e distanciamentos entre as pesquisas. Então, temos 16 horas, se a Georgia, a Luciana, né, a Daniele estiverem de acordo, a gente vai começando, eu acho, né? Vamos ganhar todo o tempo que a gente tem, né? Já Sim, temos aí vamos lá. autores e autoras de todos os artigos, então eu começo, gente, me apresentando, né? Eu sou a professora Márcia Paklavic. Aqui no SEMEAD eu estou representando o IFRS, né? O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do campus Porto Alegre, moro em Porto Alegre, e sou também pesquisadora na Unicinos, né? Não sei quem de vocês conhece aqui o Sul, já veio aqui o Sul, né? Mas sintam-se desde já convidados e convidadas também, né? Quando puderem estar por aqui. Então, fui convidada, né, e agradeço já de antemão pelo professor Renato Colombi para estar aqui moderando essa sessão. Sustentabilidade me é um tema, né, que eu gosto muito. Espero também, né, quem sabe poder aprender com vocês com certeza e quem sabe contribuir um pouquinho aí com as discussões. Agradeço em nome do SEMEAD desde já, né, o esforço de todos e todas em submeter os seus trabalhos, de submeter os seus papers, né, é por conta desse esforço, e por que não dizer, né, dessa coragem que a gente tem, né, de estar num evento, de se expor, da gente colocar o nosso trabalho, que muitas vezes é um trabalho que ainda está em desenvolvimento, é um trabalho que está em andamento, né, um artigo de congresso nunca é um artigo fechado, finalizado, ele é sempre um artigo que está aí justamente para que a gente possa tornar esse paper, esse artigo mais robusto, e depois ele segue, né, a sua caminhada de publicação depois. Então, que a gente possa aproveitar bastante esse espaço, né, que seja um espaço bem de colaboração, de criação, né, de trocas e de muito aprendizado nessa 1h30, 1h e meia, né, que temos aí pela frente. Então, eu vou apresentar aqui, né? Temos como líderes de sessão a Georgia, né, que está aí, a Luciana, a Georgia é da FE, né, da USP-FE, isso, contabilidade, Isso mesmo. a Administração. Luciana da Mackenzie, eu não conheço o campus da USP, né? Esse ano não consegui de novo estar presencial no SEMEAD, espero que ano que vem eu consiga finalmente conhecer a USP. A Mackenzie, né, que é da Luciana, adoro, amo aquele lugar, sou apaixonada pelo campus da Mackenzie. Eu Temos também. também, é lindíssimo, né? Adoro. Temos também a Dayana, que é aqui de pertinho, né? Da UFSC, tá pertinho de mim aqui. E eu, então, né? Que estou aqui em Porto Alegre. Então, temos nessa sessão, gente, já está em recording, né? Só Sim. para garantir que a gente não esqueceu. Perfeito. Temos, então, 4 artigos. Vou apresentá-los aqui. Políticas e práticas de gestão de pessoas no contexto da sustentabilidade, uma revisão de literatura, da Luísa de Oliveira Pinheiro e Kátia Sirlene de Araújo Vasconcelos, ambas da Federal do Espírito Santo. Temos também o segundo artigo, HR Management Implementation in Scale Startup Companies Through an Organization Learning Lens, do Fernando Rejane Miyazaki. Me perdoa, Fernando, se, né, não disse certo o teu sobrenome, e o querido Tá professor tranquilo. Wilson Aparecido Costa de Amorim, ambos da FAIA-USP. O terceiro artigo, Sustainability, a Framework for Enhancing Human Resource Management, Organizational Culture and Performance, do Renato Vinotti, da FURB de Blumenau, e da Linda Jéssica Carmona, também da FURB de Blumenau. E o último artigo da nossa tarde, Práticas de Gestão de Pessoas que Contribuem para a Sustentabilidade Organizacional, uma revisão integrativa, da Daniele Galvão Rodrigues e do Rodrigo Angonese, ambos da UPF, Universidade de Passo Fundo. Todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, né? Então, acho que podemos iniciar a nossa sessão de hoje, né? De aprendizado e trocas, como eu referi anteriormente. Eu vou colocar, a gente já antecipo depois no chat, o pessoal, né, a organização do SEMEAD sempre pede que ao final da sessão, né, vocês acessem o link e avaliem a sessão. Vocês devem estar acostumados já com isso, tá? Então, logo mais eu colo ali para que vocês também possam ter acesso à pesquisa. Certo? Georgia, nos ajuda? Vamos passar o primeiro, então? Perfeito. Vamos lá.
Primeiro. Esse é o primeiro mesmo que você quer? Que está na ordem? Deixa eu ver, eu abri na ordem que está lá. Vamos ver. Isso, políticas e práticas, né? Isso Seguimos, a mesmo, não ser né? que alguém tenha alguma, ninguém comentou nada também, né? Se alguma restrição de horário, enfim, senão acho que seguimos a ordem que está ali. Fica bem. Olá a todos. Meu nome é Luísa Pinheiro, a primeira autora deste artigo que foi escrito em conjunto com a professora Kátia Vasconcelos, no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje falarei um pouco sobre a nossa pesquisa, que tem como título Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas no Contexto da Sustentabilidade, Revisão de Literatura. Nos últimos anos, tem-se visto uma crescente busca por políticas e Gente, para mim está completamente sem som aqui. Para mim também, e embaçado. E embaçado. Eu não sei, Jorge, se não é de repente a tua conexão aí. Será que a Eu gente pode. acho, eu acho que a Georgia fechou o áudio dela. Acho que é por isso. Porque tá completamente sem som, não tá nem baixinho, tá sem som mesmo. Tá fechado seu microfone, Jorge. Daiana e Luciane, o que vocês preferem? Luciana? Pode passar Sim, então? Eu paro posso. então? Vamos Assim a tentar? gente. Isso, Tá, assim a gente não eu vou perde tempo compartilhar aqui. aqui. Tá, vou Obrigada. compartilhar. Perfeito. Olá a todos, meu nome é Luísa Pinheiro, a primeira autora deste artigo que foi escrito em conjunto com a professora Kátia Vasconcelos, no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje falarei um pouco sobre a nossa pesquisa que tem como título Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas no Contexto da Sustentabilidade, Revisão de Literatura. Nos últimos anos, tem-se visto uma crescente busca por políticas e práticas de gestão de pessoas, GP, que considerem os resultados econômicos, ambientais e sociais ao gerir pessoas. Mas como gestão de pessoas no contexto da sustentabilidade é um campo novo de estudos que possui uma literatura heterogênea, havia espaço para acumular conhecimento através dessa pesquisa. Assim, essa pesquisa buscou identificar qual o estado atual dos estudos nacionais e internacionais sobre políticas e práticas de gestão de pessoas no contexto da sustentabilidade, considerando a área de administração e o recorte temporal de 2000 a 2020. Como base teórica, utilizamos alguns conceitos importantes, como o de gestão de recursos humanos sustentável, ou GRH sustentável, que adota estratégias e práticas de GRH que permitem alcançar metas financeiras, sociais e ecológicas com impacto interno e externo, com uma visão de longo prazo controlando efeitos adversos. Além disso, também é preciso considerar os 4 tipos de GRH sustentável, que são GRH socialmente responsável, que tem um propósito social, mas apenas se servir à finalidade econômica, GRH verde, que tem um propósito ambiental, mas apenas se servir à finalidade econômica, GRH Triple Bottom Line, ou de resultado triplo, que busca maximizar e balancear os objetivos organizacionais econômicos, ambientais e sociais de forma que todos saiam ganhando, e por fim, GRH Common Good, ou de bem comum, que a gestão de recursos humanos buscará, através de meios disponíveis, contribuir para o bem comum e buscar soluções de grandes desafios, como de mudanças climáticas. Também ficou estabelecido nesse artigo que a gestão de pessoas possui políticas que podem ser base para práticas de GRH sustentável nas organizações. Então, de forma geral, na sustentabilidade, a política de recrutamento e seleção poderia se dar por um recrutamento e seleção de minorias, envolvimento por participação de todos os níveis hierárquicos nas tomadas de decisão, treinamento, desenvolvimento e educação por programas internos de educação, condições de trabalho, atenção à saúde mental dos empregados,
avaliação de desempenho e competências, por planos de desenvolvimento de carreira e, por fim, remuneração e recompensas, por remuneração justa e reconhecimento, por exemplo. Bem, tendo a base teórica, essa pesquisa adotou a revisão sistemática da literatura de natureza qualitativa e análise de conteúdo para os artigos científicos da área de administração publicados na língua inglesa e ou portuguesa sobre políticas e práticas de gestão de pessoas no contexto da sustentabilidade, abrangendo o período de 2000 a 2020. Após aplicar critérios de exclusão dos 161 artigos encontrados nas bases de dados pesquisadas, restaram 45, sendo todos eles internacionais. Aqui estão listadas as categorias que utilizamos para análise e que falarei mais detalhadamente a seguir. Sobre os periódicos, encontramos 31, sendo todos internacionais, e os que mais publicaram foram Corporate Social Responsibility and Environmental Management e The International Journal of Human Resource Management, com 4 artigos cada. Nesse gráfico sobre a quantidade de artigos publicados por ano, podemos ver que há um crescente aumento de publicações ao longo dos anos, especialmente em 2019 e 2020, evidenciando um aumento de interesse dos pesquisadores sobre a temática de GRH sustentável. Quanto aos principais autores, é interessante salientar que 5 dos 14 autores ou coautores mais frequentes são brasileiros, apesar da amostra final ser composta apenas por periódicos internacionais. E isso pode ser tanto pelo desinteresse dos pesquisadores por publicar em periódicos nacionais, quanto pela temática ser pouco reconhecida por esses periódicos. Quanto à natureza dos artigos, 84% foram teórico-empíricos. Em relação à natureza da pesquisa, obtivemos 49% de artigos quantitativos. Já sobre a estratégia de pesquisa, a mais utilizada foi o survey, com 58% dos artigos. Especificamente das políticas e práticas de IGP no contexto da sustentabilidade, o tipo mais comum foi o GRH verde, estando presente em mais da metade dos artigos. As políticas mais citadas na literatura foram recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento e educação, remuneração e recompensas e a menos citada, condições de trabalho. Especificamente sobre os 7 artigos teóricos encontrados, 57% foram do tipo verde e 43% do tipo Triple Bottom Line. Todos trataram ao menos de recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento e educação, avaliação de desempenho e competências e remuneração e recompensas. Já sobre os 38 artigos teórico-empíricos, 5% eram predominantemente do tipo GRH socialmente responsável, 66% do tipo verde, 18% do tipo Triple Bottom Line e 11% do tipo Common Good. Tanto treinamento, desenvolvimento e educação, quanto recrutamento, seleção e remuneração e recompensas apareceram em mais de 80% dos artigos. Já condições de trabalho apareceu apenas em 26% dos artigos. Nos artigos encontrados, diversos acadêmicos afirmam a importância de se implementar a GRH sustentável. Para o Harvey, por exemplo, ajuda a reter empregados, reduzir rotatividade e aumentar o desempenho sustentável. A partir da revisão sistemática da literatura, constatamos que existe uma lacuna de artigos que tratam de políticas e práticas de IGP no contexto da sustentabilidade na literatura nacional. Além disso, apontamos que há oportunidade de publicar artigos com foco no GRH Common Good e que se discuta condições de trabalho, porque isso ainda é pouco frequente, mas possui muita relevância no contexto pós-pandemia de Covid-19. Concluímos que a GRH verde é a mais comum na literatura da GRH sustentável e que condições de trabalho é a política que possui menor frequência nos artigos. Constatamos também que existe uma lacuna de artigos que tratam de políticas e práticas de IGP no contexto da sustentabilidade na literatura nacional, e esse estudo evidenciou a emergência da temática e a importância da IGP para a construção de organizações mais sustentáveis que busquem o alcance de suas metas sem comprometer os recursos para as gerações futuras. Essas são as referências utilizadas nessa apresentação. E assim encerra essa exposição. Agradeço a atenção de todos.
Muito bem, parabéns a Luísa, parabéns a Kátia. Eu acho que o tema da sustentabilidade é um tema que cada vez mais, né, vai aparecendo, seja no âmbito da academia, né, dessa nossa esfera que é um pequeno extrato aí, né, da nossa sociedade, uma pequena bolha, se a gente pode assim dizer, mas isso também vem, né, penetrando as organizações que ficam cada vez mais preocupadas em se mostrar aderentes à questão da pauta da sustentabilidade, seja, né, pelo uso da palavra sustentabilidade de uma forma mais ampla, seja a partir também do alinhamento, né, com o que a gente vai chamar dos ODS, né, os famosos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem um grande mérito, né, de popularizar a questão da sustentabilidade, né, eu acho que esse é um dos grandes méritos da questão da pauta da ONU, que hoje em dia uma grande parte da população já ouviu ao menos falar, né, e sabe o que os ODS significam. Então, eu acho que a gente entender como é que as organizações elas estão se alinhando, né, a essas questões né, que dizem do nosso cotidiano, que são pautas que estão aparecendo, assim, que a gente começa a sentir. De um lado, do ponto de vista, né, quando a gente fala lá do Triple Bottom Line, quando a gente vai para a questão climática, né? Isso, tanto a gente que está aqui no sul, né? Tem alguns pesquisadores aqui, a questão das enchentes, das chuvaradas, né? Que não para, o El Niño, que está super forte esse ano, quanto se a gente vai lá para o norte, a questão da super seca que a gente está tendo. Então, são fenômenos que a gente começa a sentir isso com mais intensidade, né? Os calores, os frios, as estações, mas isso também tem reflexos importantes, e eu achei bem interessante que nas conclusões, né? Luiz e Kátia apresentam ali que existe uma preocupação, por exemplo, com a questão do próprio trabalho decente, né? Essa é uma das pautas. Então, eu acho que as organizações, elas também passam a se responsabilizar um pouco mais por entender que também falar de trabalho decente também é falar de sustentabilidade, né? Falar das condições de trabalho também é falar de sustentabilidade. Quando a gente vai para novos formatos de trabalho, eu acho que isso fica ainda mais evidente, né? Tem toda a questão, por exemplo, né, da discussão hoje em dia das condições de trabalho no que refere ao home office, né, trabalho remoto, quando a gente vai para outros modelos no que vai dizer, por exemplo, ao trabalho por plataformas, né? Toda essa discussão. Gente, tudo isso também é falar de sustentabilidade, e eu acho que as organizações, elas precisam também, né, começar a incorporar isso, né, nas suas práticas, para além do seu discurso. Então, é muito bom, né, a gente ver estudos dentro da área de gestão de pessoas que comecem a se conectar, né, com essas questões. Fora a questão, né, de diversidade, por exemplo, que também é uma pauta importante. A gente teve agora, recentemente, né, vocês devem ter acompanhado a vencedora do Prêmio Nobel de Economia, tratando justamente da questão, né, da desigualdade que existe, né, na questão de gênero, né, na perspectiva salarial. Aproveito aqui esse meu momentinho de fala para dar oi para o professor Wilson Amorim, que acabou de chegar aí na sala se conectar. Um prazer tê-lo aqui. Olá, que bom vê-lo, professor. Gente, me desculpe, eu acabei fazendo confusão aqui. Eu achei que era 4h30, mas me perdoe, eu estava numa conversa. Depois eu conto para vocês. Pronto. Isso, então tá bom. Prazer em revê-lo, professor. Igualmente, Márcia, igualmente. Igualmente. Então, gente, eu coloquei ali no chat, né, tanto para as autoras quanto para os demais que também trabalham com sustentabilidade na perspectiva de práticas, né, de GP. Tem um artigo da professora Janaína Mack, né, que é uma professora da Universidade de Caxias do Sul, aqui, que ela fez com uma professora do IFRS, que também vincula, assim, né, também é uma revisão sistemática de literatura, que é uma prática que vem sendo adotada por muitos pesquisadores nas suas fases iniciais das suas pesquisas. O que eu diria para as gurias, assim, para a Luísa e para a Kátia? Talvez, assim, numa caminhada, né, como eu disse lá no começo, a gente entende que todos os artigos, eles são artigos de congresso, são artigos, né, que ainda estão em andamento, e talvez a minha contribuição para vocês seria, assim, como é que vocês conseguem aprofundar um pouco mais essas análises de um ponto de vista, assim, de uma robustez mais qualitativa, né? Esse artigo da professora Janaína Mack e da professora Genari, eu acho que ele faz isso muito bem, né? Ele traz essas costuras. Eu vejo que vocês vão um pouquinho além, porque vocês amarram outros termos, né? Vocês têm outros termos de busca.
fica talvez como uma inspiração para que vocês consigam, quem sabe, né, nas análises qualitativas de vocês, aprofundar um pouco mais e talvez ajudar outros pesquisadores, porque acho que esse é o grande objetivo de uma revisão sistemática, né? É fazer o trabalho difícil de análise e entregar, né, um framework, entregar, né, alguns direcionadores de pesquisas futuras, alguma coisa, né, um pouco mais esquematizada de todo esse trabalho árduo que vocês já fizeram. Mas parabenizo, acho que é sempre muito bom, né, a gente ter pesquisadores que fazem esse trabalho prévio de análise para a gente. Gente, eu finalizo aqui as minhas considerações para também deixar espaço, né, para que os colegas e as próprias autoras possam também se manifestar sobre o artigo. Parabéns a Luísa e a Kátia. Alguém, gente, uma pergunta? É só uma colocação aqui nas minhas anotações, né? Parabéns, acho que o trabalho está super bem estruturado. A gente vê bem ali o trabalho de vocês, a separação, como fez a pesquisa, acho que ficou muito claro. A única coisinha que me ressaltou assim no início, como justificativa, vocês colocam ter pouca publicação. E aí depois o resultado vem com bastante, né? Então, não nacional, isso sim, vocês ressaltam isso. Então, talvez assim, ou escrever de uma outra forma, ou focar que não tem muito nacional, né? E essa é a busca de vocês e a prova. Mas ficou só essa assim, não tem, aí depois vê que tem, né? Porque tiveram muitos resultados ali, eu acho que 40 e poucos, depois, né, desde o primeiro filtro, enfim. Se fala muito do assunto, mas acho que ou refinar melhor ali o que não tem muito, né? Talvez um foco mais específico de um assunto. Acho que talvez a justificativa ficaria mais forte. Mas acho que só isso. Mas assim, muito bom o trabalho. Tive que vasculhar para achar alguma coisinha que talvez eu pudesse perguntar ou sugerir, né? Alguma pergunta? A gente tem alguma... Senão a gente abre para as autoras, né? Para a Luísa e para a Kátia também comentarem um pouquinho. Contem talvez um pouquinho para a gente entender assim, qual que é o contexto, se essa é um artigo de disciplina, um artigo, né, de alguma pesquisa de mestrado, de doutorado. Conta para a gente também entender um pouquinho desse contexto. Obrigada, professora. Eu vou passar a palavra para a Luísa, mas eu só gostaria de dizer a vocês que o mérito desse trabalho, na verdade, é todo da Luísa. Eu sou professora do Departamento de Administração aqui da UFES e do Programa de Pós-Graduação, mas a Luísa foi minha orientanda na iniciação científica. A Luísa ainda é uma estudante de administração, né? E todo o mérito desse trabalho, todo o esforço, ela nunca havia feito uma revisão sistemática, e ela conseguiu concluir o trabalho, enfim, e foi se encantando cada vez mais, e o trabalho dela, na verdade, serviu de base para outras pesquisas que nós estamos conduzindo aqui, especialmente no estado. No SEMEAD do ano passado, uma outra aluna apresentou um mapeamento dessas práticas, já aqui com mais de 40 empresas no estado. Mas aí eu vou deixar a Luísa contar um pouquinho mais para vocês. Bom, eu agradeço aos comentários, é sempre bom ouvir feedback de outras pessoas. Como a professora Kátia já falou, eu sou ainda aluna de graduação em administração, e essa foi a minha pesquisa de iniciação científica, que a gente começou lá no final de 2021, e foi um tema que eu fui me interessando cada vez mais, eu acho que principalmente pelo fato de ser um tema muito emergente, assim, na gestão de pessoas também, que está crescendo bastante, e como que é relevante nas empresas, no contexto que a gente está hoje, principalmente agora, depois da pandemia de Covid-19, eu acho que os achados da pesquisa, principalmente a parte mesmo que a gente fala sobre poucos artigos estarem citando condições de trabalho, eu acho que condições de trabalho no contexto pós-pandemia é uma coisa, assim, essencial e que as empresas elas têm que pensar em relação a isso e estar considerando. E eu acho que eu aprendi bastante fazendo essa pesquisa, eu gostei muito de trabalhar com esse tema. A professora Kátia mesmo foi uma ótima professora para estar me orientando. E é isso, eu acho que com esse artigo eu pude ter uma visão diferente assim, sobre a gestão de pessoas, porque eu acho que quando você está estudando sobre o tema, não é algo que você pensa logo de cara, sobre quando você pensa em gestão de pessoas. Sustentabilidade, não é todo mundo que logo de cara consegue associar uma coisa com outra, mas quando você vai estudando mais profundamente sobre o tema, você vê
como que faz sentido ligar uma coisa com outra e como que é um tema importante. Então, é isso, eu agradeço novamente a colocação de todo mundo, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma outra colocação, a gente está aqui também para responder. Muito mais parabéns agora para a Luísa, né? Para saber que ela está aí nesse início de caminhada, já está com o artigo aprovado, né? É uma grata satisfação. Parabéns à professora Kátia, né? Pelo incentivo à Luísa de estar aqui. Bem como eu disse lá no início, né? Pela coragem da gente estar aqui expondo o nosso trabalho, né? Parabéns mesmo, Luísa e professora Kátia, que vocês tenham sucesso aí nessa continuidade. E que bom a gente estar aqui nesse grupo que discute sustentabilidade, porque daqui a pouco, né, quem sabe boas conexões possam surgir dessa nossa sessão de hoje. Muito bem. Alguém mais, gente, tem alguma consideração para as gurias? Queria fazer só um apontamento rápido, é que como teve a questão das condições de trabalho, até pelo contexto da pandemia de Covid-19, um ponto que pode ser interessante é, de repente, tentar refazer esse levantamento de dados daqui a 1 ou 2 anos, porque além de ser um tema emergente e ser muito passível de mudanças com o passar do tempo, também tem a questão das próprias mudanças de produção científica que houveram dentro do contexto da pandemia. No outro artigo de revisão de literatura dessa sessão, por exemplo, que é aquela revisão integrativa, mostra até uma queda de 2020 para 2001 ali na quantidade de artigos que entraram para o levantamento, em parte porque o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Então, de repente, se pegar a produção durante a pandemia e até já no pós-pandemia, então pensando de 23 aí em diante, pode ser que a gente encontre novos resultados que complementem com aquilo que já foi levantado agora. Sem dúvida. Daniela, eu vi que você estava falando antes, mas acho que o seu microfone estava mutado. Você quer fazer algum comentário em complemento ao que o Fernando falou? Agradeço, professora, e justamente tinha a ver com o que o Fernando falou, as conexões que existem entre os diferentes artigos, né? Parabenizar a Luísa, o artigo dela é muito didático, elucida bem claro, né? Objetivo, e foi bem importante, inclusive, para a minha pesquisa, uma nova visão, apesar dessa convergência, aspectos que eu não havia abordado e que me chamaram atenção. Parabéns. Muito bem, concordo, né, com a Dani, assim, é um daqueles artigos bons da gente usar em sala de aula, quando a gente vai discutir, né, professora Kátia, com os nossos alunos de graduação sobre essas temáticas também. Realmente, já guardei ele aqui nas minhas pastinhas para que eu possa usá-lo no futuro também. Espero, né, quem sabe em breve aí ver o artigo de vocês publicado numa revista. Me avisem, quando sair, vocês me avisam. Então, vamos, gente, para o nosso segundo, né? Como eu disse, assim, a coisinha tem que ser cronometradinha, porque 4 artigos numa sessão é bastante coisa. Então, a gente tem que dar, né, espaço para que a gente consiga debater todos. Então, acho que nós vamos nos encaminhando aí para o segundo, né, que é o artigo do Fernando e do professor Wilson. Luciana, tu consegue projetar para nós o vídeo? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Fernando e estou aqui para apresentar o último artigo dessa sessão, sobre a implementação de gestão de pessoas em startups escaladas por meio de uma lente da aprendizagem organizacional. Para iniciar, organizações precisam descobrir formas de juntar e utilizar recursos como uma forma de se aproveitar de oportunidades, e as startups, comparando com empresas maiores, mais estabelecidas, possuem diferentes contextos e necessidades, o que leva à necessidade de configuração específica de gestão de pessoas e mesmo à necessidade de perfis próprios de colaboradores. O objetivo geral da pesquisa é analisar como essas startups escaladas implementam suas áreas de gestão de pessoas e, como objetivos específicos, descrever como essas startups decidiram implementar políticas e práticas de gestão de pessoas e verificar se e como startups adaptam suas estratégias para lidar com fatores contextuais para a implementação de políticas e práticas de gestão de pessoas. Em gestão de pessoas, as organizações elas precisam de políticas e práticas para organizar suas atividades
e adaptar às suas necessidades, e a implementação de gestão de pessoas é um processo dinâmico que introduz algo novo ou significativamente diferente para uma organização. E primeiro é necessário interações que possam adaptar aquilo que será implementado dentro da empresa até que se torne algo rotineiro dentro daquela empresa. A aprendizagem organizacional, ela ajuda as empresas a lidar com mudanças, a adquirir novos conhecimentos, melhorar capacidades atuais, otimizar o uso de recursos e mesmo na captura de valor. E também ajuda a transformar o conhecimento individual em organizacional, o que ajuda essas empresas a lidar melhor com a complexidade e mesmo com cenários de incerteza. Startups são instituições criadas para desenvolver produtos e soluções inovativas em cenários de extrema incerteza e precisam se adaptar de forma rápida enquanto procuram por um modelo de negócios que seja adequado a essas empresas e ao mesmo tempo financeiramente viável. Essa é uma pesquisa qualitativa, exploratória. Ela abordou startups que têm pelo menos 100 pessoas e dentro dessas pessoas, pelo menos uma que seja dedicada exclusivamente à gestão de pessoas. A coleta de dados foi feita principalmente por entrevistas, mas também utilizando páginas dessas empresas, portais de notícias e mesmo plataformas sociais. Ao todo foram utilizadas 5 empresas com 15 entrevistas e um total de um pouco mais de 16 horas e se utilizou uma abordagem processual por meio de atividades, eventos e decisões ligadas aos fatores descritos. Então temos 5 empresas participantes de áreas diferentes, na maioria, mas temos 2 HR Techs, que são empresas que lidam com gestão de pessoas. Todas elas têm menos de 10 anos de atividade e elas estão localizadas em 2 estados, São Paulo e Santa Catarina. Todas têm entre 101 e 250 pessoas, exceto a Corporate Health, que tem um quadro um pouco maior de pessoas. Então, dentro de gestão de pessoas e implementação, foi possível notar que o recrutamento e a seleção pode requerer alguma adaptação de acordo com o papel, o perfil necessário para se preencher uma vaga, sobre treinamento e carreiras, de acordo com as necessidades de uma organização e mesmo sobre as trilhas de desenvolvimento existentes. E o uso de analytics ou alguma outra forma de dados pode providenciar uma fonte de feedback para auxiliar os gestores na tomada de decisões. Sobre cultura e engajamento, é um fator essencial para todas as empresas que foram participantes deste estudo, e elas precisam constantemente engajar as suas pessoas dentro do contexto de trabalho para que elas tenham uma razão para permanecer nas empresas. Foi possível notar que a gestão de pessoas ela é iniciada quando se torna muito complexa para ser gerida apenas por um dos fundadores, em geral entre 50 e 60 pessoas, que pode envolver mudanças no modelo de negócios e adaptação para obter algum ganho ou por alguma mudança de contexto, que envolve a estrutura de processo, mesmo integração de pessoas ao redor da área de gestão de pessoas, e que a área de atuação ela exerce pouca influência, exceto talvez em áreas que sejam reguladas, como por exemplo no caso das fintechs ou HR techs, que o produto principal delas também é a gestão de pessoas. No geral, é possível verificar que o aprendizado ele é muito centralizado em torno das lideranças e por meio da atuação desses líderes, e também pode acontecer por meio de testes, validação de rotinas e serviços, e mesmo ao se analisar o conjunto de dados existentes, de lições aprendidas, podem também providenciar oportunidades de aprendizagem. Por meio da aprendizagem, é possível alinhar expectativas, realizar mudanças para aumentar a viabilidade da empresa e mesmo prepará-la para aumentar a escala de suas operações. Em geral, a aprendizagem ela assume um padrão de ciclo duplo, o que indica que não visa apenas a aumentar ganhos de produtividade ou nas operações, mas também que por meio dela é possível revisitar, atualizar e mesmo questionar algum modelo ou alguma crença organizacional que tenha levado àquela necessidade de aprendizagem.
Nas conclusões, é possível notar que as startups elas implementam, baseadas nas suas necessidades conforme crescem e se desenvolvem, que o gatilho para a implementação, em geral, é alguma dificuldade que ocorre dentro do processo de crescimento ou por alguma mudança contextual, como, por exemplo, a Covid-19, que foi algo que se viu em todas as organizações participantes. E a gestão de pessoas implementadas, ela precisa de constantes reavaliações para garantir que ainda seja eficaz e que aquilo que foi implementado ainda faz sentido, necessitando ou não de futuras adaptações e mudança. Sobre limitações, é importante apontar que esse é um tema muito dependente do contexto e que, no caso das startups, isso acontece em um campo que sempre está em mudanças, que a pesquisa ocorreu em um momento muito específico, com alguns eventos próprios e talvez até únicos, como, por exemplo, a pandemia de Covid-19, e que os métodos empregados, até pela natureza qualitativa da pesquisa, não permitem uma generalização das descobertas para fora do contexto dos casos estudados, sem uma maior ponderação sobre isso. Aqui estão as referências dessa apresentação. E, por fim, você pode entrar em contato por meio de e-mail ou mesmo por meio do LinkedIn. Muito obrigado e espero que todos tenham um ótimo final de evento. Muito bem. Parabéns, Fernando, parabéns, professor Wilson, por nos trazer, né, em contato com um artigo que eu acho que trata de uma questão que hoje é bastante importante quando a gente fala de políticas e práticas, né, porque se a gente for pegar a literatura de base, assim, né, que até hoje vigora, né, se a gente for pensar assim, gestão estratégica de recursos humanos, né, que é quando a gente começou a se preocupar com essa, né, preocupação da utilização das pessoas em seu alinhamento com a estratégia organizacional, né, num contexto muito mais competitivo, mas isso ainda é um contexto que era lá dos anos 1990, né, começa lá nos anos 1980, 1990. Hoje, 2023, a gente tem um cenário que é bastante diferente daquela complexidade, né, são complexidades que se sobrepõem. O contexto das startups, ele hoje é uma realidade, está por aí, né? As startups fazem parte do nosso ciclo econômico, do nosso, né, potencial, inclusive, de desenvolvimento, né? E a gente sabe que é diferente a gente falar, né, de uma estrutura de RH de uma grande empresa, bem estruturada, né, e de uma empresa que, às vezes, nem tão pequena, né? Porque falando de startups e olhando a amostra que você nos apresentou ali, já são empresas grandes, já são empresas, né, que estão também já mais estruturadas, né? Não é mais aquela pequena empresa lá do fundo, né, de garagem. Então, mesmo o seu recorte já vai mostrando como é que essas organizações vêm se estruturando com relação a isso. Mas como é que a gente pode avançar do ponto de vista da literatura de gestão de pessoas, né? Que é uma coisa que, às vezes, né, parece que para no tempo, parou lá na gestão estratégica de recursos humanos e que agora vem ganhando um pouco mais de fôlego, seja pela perspectiva da sustentabilidade, em termos de negócio, mas em termos, né, do Triple Bottom Line, como a gente viu no artigo das gurias anteriormente, e que a gente precisa atentar a isso, né? Como é que essas organizações elas vêm lidando com esses desafios, né? As startups enfrentam pressões e desafios que são também muito grandes, e falar de captação, falar de treinamento, falar de desenvolvimento e aprendizagem, num contexto que é muito dinâmico, né? E que sempre foi um dos grandes, né, calcanhares aí, né, o calcanhar de Aquiles de muitas organizações, que é o investimento que a gente faz nessas pessoas e né, nem sempre a gente consegue manter e reter essas pessoas dentro da organização. A gente não teve acesso, né, Fernando, ao paper completo, acho que vocês optaram por submeter, né, só o resumo ali. Então, se tu quiser também utilizar esse espaço para nos contar um pouco mais, né, do contexto dessa pesquisa, né, como é que isso se insere, eu vi ali no resumo, né, que vocês fizeram um estudo de caso, conseguiram 15 entrevistas, vocês entrevistaram os gestores, conseguiram confrontar isso com os funcionários também, que às vezes também tem esses conflitos, né?
do ponto de vista de onde eu me encontro, eu sempre gosto também de tentar entender o outro lado, né? O gestor fala, a gente vai lá e conversa com o funcionário para saber se a coisa está funcionando bem assim. Vocês conseguiram pegar um pouco desses conflitos, né? A gente tem também toda uma glamorização das startups, né? Tem toda uma questão que envolve isso também. Então, se quiser contar um pouquinho para a gente aí desses achados da pesquisa, a gente vai ficar feliz em ouvir. Parabéns mais uma vez pela pesquisa. Essa pesquisa, esse artigo especificamente, ele é decorrente da pesquisa da minha tese de doutorado, que foi orientada pelo professor Wilson. E uma coisa interessante é que, assim, durante a parte de entrevistas, e até da análise para gerar categorização e mesmo os insights ali principais da pesquisa, foi possível justamente bater as perspectivas diferentes das pessoas sobre às vezes falava de um tema específico de recrutamento e você via pessoas dentro da mesma empresa que se comunicam, que se conversam, que atuam numa área semelhante e que elas têm visões assim muito diferentes sobre um determinado tema. Então, por exemplo, teve no caso uma das empresas que comentou que tinha práticas assim pensando em diversidade, em inclusividade de pessoas, e aí, quando foi pegar uma pessoa num nível mais operacional ali, que era só, seria como se fosse baixa, baixa gestão, alguma coisa assim, ela falava, eu não percebo, assim, na linha operacional, tanto isso de você ter diversidade, porque, assim, ela existe na parte da operação, mas, por exemplo, todos os gestores, todos os diretores, eles têm todos o mesmo perfil. Então, você, às vezes, acaba tendo um pouco daquele gap de implementação, do que é planejado no nível de diretoria e o que chega na operação final. E isso é algo interessante que é bastante estudado na leitura de implementação de gestão de pessoas e que nem sempre se dá o devido cuidado. Ah, o professor Luiz quer falar um negócio. É, gente, a internet está picando um pouco aqui, mas vamos lá. Uma coisa, quando a gente pensou, né, no trabalho do Fernando, a gente fala, vamos pegar RH em startup. Isso é um assunto óbvio, né? Todo mundo quer saber como é que startup funciona, tem que ter um RH lá. Bom, e aí a gente percebeu que, ao definir esse objeto, a gente pegou um objeto bailarino, né? Ele dançava para lá, ele dançava para cá, porque qual era, que startup a gente queria pegar? A que já tinha escalado, a que estava escalando, a que estava pensando em escalar. Então, eu brinco com essa imagem assim do objeto bailarino, porque ele ficava dançando, né? Quando a gente resolvia focar que nós vamos pegar um pelo tamanho, às vezes o tamanho não estava relacionado ao tempo de vida, né? E quando a gente pegava algum que já tinha escalado, ele já não tinha mais a memória do que tinha acontecido lá atrás, né? Então, aí foi necessário a gente buscar eh, tirar uma fotografia de fato e pegar algumas nesse sentido, né? E aí uma questão que a gente fala assim, bom, mas quando que precisa? A questão do 50 a 60 ficou assim, eu falei, mas vocês fizeram uma pesquisa para descobrir isso? Pois é, mas antes disso a gente não sabia mais ou menos o quanto eram e por que eram, né? Então a gente descobriu qual era o tamanho a partir do qual o RH se tornava necessário e aí quando que ele se tornava necessário, por que razão e em função de que aprendizados, né? Então, eu diria assim, isso foi mérito do Fernando, quebrar a cabeça, bater cabeça aí, para descobrir a porta de entrada metodológica para poder fazer a pesquisa e buscar as evidências e finalmente consolidar um relatório, né? Então, é um comentário que eu queria fazer, porque uma vez que a gente conseguiu congelar o nosso objeto ali, falou, fica paradinho aí um pouquinho, aí a gente conseguiu desenvolver a análise, né? Mas se a gente for olhar agora, essas 5 que estão lá, meses depois, elas já não estão mais lá, elas já estão em outra situação, elas já foram passear, né? Estão em outra condição, o aprendizado é outro, provavelmente, né? E mesmo aquela que era um pouco maior, que era a Copel Health, depois eu fui acompanhar nos meses seguintes,
ela teve mais uma rodada de layoffs e estava se endividando justamente porque teve uma captação ali de pessoas de operações que acabou não virando tanto na questão de geração de receitas. Então, ela se estruturou bem, organizou bem as tarefas, mas mesmo com a gestão de pessoas ali totalmente estruturada e bem desenhada, isso acabou não se revertendo em resultado operacional. Então, precisou ter uma nova rodada de cortes ali para readequar com o fluxo de caixa. Isso acaba acontecendo com essas empresas, de você ter rodadas de aquisição em massa, de demissão em massa, justamente porque são movimentos de realocação e até adequação às mudanças do cenário. E que essa adaptação a mudanças foi algo que aconteceu o tempo inteiro durante a pesquisa, mesmo passando de um dia para o outro, via que os humores mudavam. Isso foi algo bastante interessante de acompanhar. Esse o segmento, né, específico das startups, seja elas já escaladas, sejam aquelas que ainda estão nesse processo, realmente, eu adorei o termo, né, que vocês utilizaram, isso quase já vira título, né, aqueles títulos mais catching up, assim, né, porque é um campo bailarino mesmo, e eu fico pensando, esse processo que vocês pegaram também, né, desse processo demissional, só isso já dá uma pesquisa de tentar entender, porque às vezes quando a gente vai olhar as práticas e as políticas, é tudo muito bonito, funciona, tem super processos, vão utilizar, né, vários recursos, inclusive, né, de estrutura, assim, de inteligência, né, aplicativos, softwares, inteligências, para fazer todo esse processo dar um match, né, entre os melhores talentos e as nossas necessidades. E quando a gente vai passar por um momento né, que acontece na vida organizacional, né? Como vocês mesmos disseram, passou por um momento de downsizing, de corte. Quais são as práticas e as políticas que são adotadas nesses momentos, que também são momentos difíceis enfrentados pelas startups, né? Será que não é aquele velho processo demissional lá que se fazia, né, com todos aqueles problemas que a gente vê acontecendo? Só isso já dá uma outra pesquisa, né, Fernando, assim, de entender também como é que é esse processo demissional, assim, isso também é política e prática, né? Uma coisa bastante rica, assim, da gente observar. Fiquei curiosa para saber também. Já terminou a tese? Está caminhando? Como é que tá? Não, a tese ela foi defendida já no primeiro semestre e agora Oh, para aliviou, aliviou. aproveitar, é, aproveitar os insights tanto ali dos avaliadores do CEMEAD, quanto também até dessa sessão para dar mais uma aprimorada, ver aonde que dá para fazer cortes e concessões, porque eram mais de 200 páginas de tese que virou um artigo de 24 e agora para tentar mandar isso para um journal num tamanho talvez até um pouco menor para ficar mais condensado, mesmo que seja em 2 artigos. Veremos, Jorge? certamente. Eu acho que é um tema bastante importante. Ah, Jorge, já tem tá com a mão levantada? Diga. Sim, acho que bem do que ele falou, continuando essa questão da publicação internacional, eu acho que tem super é, capacidade aí de passar e tudo mais. E eu não, como eu não tive acesso também ao texto completo, não sei se tem um framework ali da pesquisa. E é uma coisa que é muito requisitada nessas revistas, né? Porque ela está prontinha aí em inglês para ser publicada, então talvez acrescentar o framework, eu acho que talvez possa deixar mais robusto aí o artigo para publicação. Eu tô olhando aqui, tem sim. Talvez ainda precise de um pouco mais de limpeza, mas tem no mínimo um plano geral ali já de principais insights, algumas considerações a respeito da temática, mas talvez ainda precise de um pouco mais de polimento. E o olhar do professor Wilson já diz muito sobre. Mas é algo Mas que faz Tem parte um da aqui, mas a caminhada. gente se diverte com isso também, né? Mas é uma coisa que a gente faz com prazer, né? Faz porque gosta. Então, vamos lá, vamos burilar, vamos arredondar. Uma coisa também que foi difícil de estabelecer foi a conexão entre aprendizagem e implementação. São coisas que caminham juntas e tem uma literatura bem específica disso. A gente usou o material do Jordi Trullin,
A gente tem contato com ele, enfim, quem quiser mexer nessas coisas, depois a gente repassa aí os textos, que são bem legais, assim, são bem interessantes. Gostei de ver também o TICE citado ali, né, das capacidades dinâmicas, que é uma linguagem assim que a gente normalmente não vê nos artigos de RH, né? Normalmente fica lá mais com o pessoal da inovação. Então é bem legal cruzar com esses autores aí no artigo de vocês. Se tu tiver, Fernando, de repente o link, não sei se a tua tese já foi para o repositório da USP, se tu tiver o link, se isso já foi, de repente tu quiser colocar ele aqui no chat, a gente pode acessar depois. Tudo bem, eu vou procurar aqui o link e eu já coloco aqui no chat. Vai ser para já. Mas vamos botar esse Linda, conhecimento para circular, né? Isso. Vamos circular esse conhecimento aí que a gente quer aprender mais com a pesquisa de vocês, sendo uma tese, né? Sem dúvida nenhuma, aprenderemos muito com vocês. Legal. O que mais, gente? Os demais autores, algum comentário para fazer aqui para os meninos? Eu só queria comentar, assim, que na minha visão, o quão necessário é esse trabalho do Fernando, né? E torcer para que ele possa ser publicado em breve, porque mesmo tendo lido pouco, e enfim, né, porque só tinha o resumo, mas assistindo, eu fiquei pensando o quanto que, na vida prática, de fato, a gente tem se deparado com uma série de dificuldades de organizações com esse perfil, dessa natureza, quando elas buscam referências, e aí as suas referências são as nossas velhas políticas e práticas de gestão de pessoas, e que não conversam. E eu digo isso para vocês porque eu faço parte de um hub, que é denominado Hub de Gente. Nós estamos com um grupo de organizações discutindo justamente quais são as soluções possíveis e viáveis para essas transformando do trabalho. E a gente percebe que assim as organizações estão absolutamente sem referências, né? Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi o seu estudo, viu, Fernando? Parabéns. Dá a impressão de como se a gente estivesse um pouco no momento de interregno, né? Que os modelos antigos, as práticas antigas, não parecem mais comunicar tanto com a realidade das empresas, não faz tanto sentido, mas ao mesmo tempo, aquilo que seria o novo ainda não apareceu. Então a gente está num momento em que meio de incerteza, de lacuna mesmo até. E a academia, né, com esses nossos processos que são ainda também bastante lentos, né, entre a gente conseguir entrar no campo, escrever, analisar, publicar, esse processo também é lento, né, e aí o mundo girando tão rápido hoje, às vezes a gente não consegue, né, casar muito bem esses tempos, nem os organizacionais, nem o tempo da academia que analisa o organizacional, então é importante mesmo a gente estar atento, concordo bastante com a Kátia. Eu vi que o Fernando já colocou o link ali, né? Então já acessei aqui, já vou salvar esse link para eu ter também. E depois o professor Wilson disponibiliza aí para nós o artigo publicado que a gente vai querer usar, né, professor? Lá nos nossos grupos. Com certeza. Parabéns, Fernando, parabéns, professor Wilson. Obrigado pelos comentários todos. Gente? Obrigadão. Excelente, excelente. Vamos para o próximo, gente? Então, é o Sustainability, a Framework for Enhancing Human Resource Management, Organizational Culture and Performance, do Renato Binotti. Pode ir. Só peço, Linda, acho que o seu microfone está aberto. Linda, da FURB. Vou fechar. Obrigada. Olá, eu sou Renato, sou mestrando da FURB, Fundação Universidade de Blumenau. Venho aqui apresentar o artigo intitulado de Sustentabilidade, uma abordagem para aprimorar a gestão de recursos humanos, cultura e desempenho organizacional. Esse artigo foi construído em conjunto com a professora doutora Linda Jéssica, também da FURB de Blumenau. Como um contexto introdutório, podemos dizer que, nos dias atuais, as organizações e seus stakeholders têm mantido expectativas diversas e evolutivas sobre as práticas sustentáveis, né? Muito pressionados pelas incertezas macroeconômicas e avanços tecnológicos
em velocidade cada vez maiores. Então, sustentabilidade é um assunto que tem que estar na pauta das organizações. E as organizações só conseguem aplicar sustentabilidade quando elas realmente colocarem esse tema, esse conceito em suas estratégias organizacionais, a fim de alcançar o melhor modo da operação verdadeiramente sustentável, conforme aponta Lobo Silveira e seus coautores em 2022. Nesse contexto, a gestão de recursos humanos tem um papel destacado na integração de expectativas entre capital e pessoas, bem como também na leitura de cenários, de compreensão de cenários, para que a relação em empresas com seus stakeholders seja otimizada e sustentável. Diversos estudos apontam que a gestão de recursos humanos sustentável influencia no desenvolvimento da organização, né? A partir da cultura organizacional, processos, pessoas, porém ainda é incipiente o volume de literaturas que trazem um aprofundamento e uma análise um pouquinho mais sustentada dessa relação. Então, considerando esses aspectos, a nossa pesquisa vem justamente trazer, ou tem esse objetivo, de analisar as abordagens prevalentes sobre o tema, identificando as principais contribuições literárias que permitam uma melhor contribuição desse tema, a fim de desenvolver a partir daí, né, uma compreensão e uma interação das práticas de RH sustentável com os fatores de uma organização voltada à sustentabilidade. Como justificativa da nossa pesquisa, nós temos 3 pontos. Primeiro, pela escassez de discussão aprofundada referente ao tema. Segundo, pela importância evolutiva que as questões sustentáveis têm recebido no mundo dos negócios. E terceiro, pelo reconhecimento da sustentabilidade ser uma das principais perspectivas para a promoção do bem-estar das pessoas. Um tema extremamente valorizado de forma geral. Como metodologia, a gente aplicou a técnica do ensaio teórico, que tem como proposta não apenas pesquisar o que a bibliografia apresenta, e sim trazer o tema à mesa, numa forma para uma escrita reflexiva de estabelecimento de relações e questionamentos, né? Visando enriquecer e estimular o debate sobre esse tema proposto. Como bases bibliográficas, a gente pesquisou a Scopus, Web of Science, e através das palavras-chave que elas estão apresentadas. Como um resumo da nossa pesquisa, a gente traz essa figura que representa uma síntese, então, dos nossos achados. Intitulamos ela de Jornada Sustentável a partir de uma gestão de RH sustentável. Então, usando aqui o laser para acompanhar o raciocínio, a partir de um ambiente externo ou interno, né, dos seus stakeholders, dessas perspectivas, stakeholders externos aqui representados por acionistas, governo, sindicato, seus stakeholders internos pela gestão, pelos líderes, pelos colaboradores. Então, as expectativas e perspectivas diferentes, o GRH sustentável precisa ler, ter a capacidade de entender esse cenário e traduzir em práticas e políticas de RH sustentáveis, seja num viés corporativo, seja num viés humano. Além disso, a gestão de recursos humanos sustentável, ela precisa promover a transformação de uma cultura organizacional, conectando seus líderes e colaboradores a essa nova proposta de trabalho. E nessa jornada, naturalmente, que haverão mudanças e paradigmas a serem quebrados. E então é importante fazer com que essa conexão aconteça da melhor forma possível para que a cultura seja transformada e a cultura, por sua vez, contribuirá ao alcance de um desempenho sustentável nos seus aspectos financeiro, social e ambiental. Como considerações finais, é fato dizer que as organizações e a sociedade em geral, nos dias de hoje, estão cada vez mais valorizando a questão da sustentabilidade. Então, é inevitável que as organizações insiram esta pauta com a mesma proporção e intensidade nas suas estratégias. Mas como equilibrar os anseios de todas as partes, né? Essa é uma pergunta bastante interessante. E também a gente traz algumas relações e questionamentos em relação a isso. Será que as empresas já se apropriaram desse tema com a seriedade esperada? Quanto à sustentabilidade em sua essência ainda é romantizada nas empresas?
Conforme alerta Enert em seu artigo em 2009, será que os recursos humanos não continuam sendo consumidos e explorados em vez de desenvolvidos e reproduzidos? Na hora de definir prioridades e tomar decisões, a vertente sustentabilidade é colocada como um fator decisor ou o retorno financeiro ainda é o que vale e prevalece? Como contribuições, a nossa pesquisa traz um olhar de como tornar o RH mais valorizado dentro das empresas consideradas sustentáveis. Primeiro, fazer com que todos compreendam quão o RH é estratégico ao alcance da gestão sustentável da organização. Segundo, é mostrar que a cultura organizacional é um centro promotor, ou não, né, da transformação sustentável desejada nas empresas. Tornar claro o papel da interligação que o RH possui nas organizações e o quanto suas políticas e práticas precisam dar suporte à estratégia sustentável do negócio. E fazer compreender que habilidades e competências devem ser desenvolvidas continuamente para uma melhor conexão das expectativas de todos os stakeholders. Temos como contribuição também, essa pesquisa oferece uma síntese da literatura, contribuindo à geração de novos conhecimentos e despertar interesses ou aprofundamentos em outros que estão relacionados. E, por fim, ela serve para que profissionais e empresas tenham aqui insights a partir dessa leitura, né, de como melhorar a sustentabilidade, especialmente mudando cultura da organização, atitude e percepção em seus empreendimentos e nas pessoas que a cercam. Como limitações, temos a abrangência da amostra dos artigos, bem como o aspecto temporal da pesquisa, estratificação e análise do contexto. Como estudos futuros, a gente sugere aqui quatro pontos. Primeiro é estudar a relação das características dos tipos de cultura em relação à propensão dos colaboradores se engajarem com as mudanças. Segundo é como a gestão de recursos humanos pode ajudar a desenvolver a sustentabilidade humana na sua essência. Terceiro, a estudar sobre a percepção e expectativas de stakeholders internos e externos sobre a sustentabilidade e sua relação com o desempenho da organização. E, por fim, como desenvolver a gestão da mudança através da gestão de paradoxos. Este é o nosso artigo. Obrigado e estamos à disposição. Muito bem, eu acho que o Renato não está aqui, né? Tá só você, né, Linda? Me corrija se eu tô... O que eu falava quando começamos. O Renato está aqui do meu lado. Olá, olá. Então, estamos todos. Prazer em vê-lo, prazer em vê-lo. Gente, assim, acho que de imediato, né, eu já passo a palavra para os autores, né, para a Linda, para o Renato, porque eu acho que esse artigo vindo, ele vem bem na confluência, assim, do primeiro que a gente viu, do segundo, né, a gente falava muito daquele contexto dinâmico, isso aparece claramente ali no framework, e a Linda e o Renato trazem algumas questões que eu acho que são questões que nos inquietam, né, no nosso dia a dia. Ainda nos comentários anteriores, agora não vou lembrar exatamente quem falou, que alguém disse assim, tá, mas onde é que entra, né, a sustentabilidade quando a coisa, né, o pilar econômico, às vezes, também não consegue se sustentar, né? O Fernando falava da questão das demissões, essas coisas aparecem, e tem várias dessas questões que vão atravessar aqueles questionamentos ali, né, que a Linda e o Renato fizeram. Então, de imediato, assim, já abro a palavra para a gente pensar um pouquinho coletivamente aqui sobre isso tudo. Se vocês quiserem, né, Linda e Renato, né, trazer alguma Sim, consideração eu queria adicional aí. explicar um pouquinho sobre o trabalho. O trabalho nasce de um conjunto de trabalhos que tem a ver com a dissertação. A dissertação de Renato, ela se foca na cultura de inovação, né? A linha de pesquisa nossa é gestão de inovação. Só que pelo passado dele, passado e presente, como gestor de pessoas, né? Então, aquele elemento-chave que ele é trazido nessa dissertação é sobre gestão de pessoas. Então, nessa busca, aparece essa necessidade, né, de falar um pouco sobre a cultura, a liderança, qual é o efeito da liderança na gestão de recursos humanos, tá? Um pouco sobre sustentabilidade, a gente encontrou, essa pesquisa teve algo de 55 artigos, né? Então, vimos bastante material sobre sustentabilidade, sobre RH verde, né? Então, entrou um pouco na dança, aí, na discussão, né? E também a performance, né? Então, eu tento, pelo menos, incentivar os alunos a fazer algum tipo de ensaios,
né? Então, o ensaio, ele é mais introspectivo, né? Talvez seria mais prudente ele um pouco falar das linhas que foram, afinal, eu apenas orientei o artigo, né? Mas, então, a gente queria ver essa conversação, né? Essa conversa, né? Entre o GRH, a sustentabilidade, a performance e a cultura. Em uma empresa que busca inovação, né? Em organizações que podem buscar a inovação, e aí que surgiram esses trabalhos, né? Então, da leitura e revisão e digestão de todos esses trabalhos, né? Então, aparece essa necessidade desse GRH sustentável, daquela S, né? Aquela S que também tem a ver com a conversa com os stakeholders, né? Que é mais contemporâneo, mais ainda em tempos de ESG, né? Então, a gente vê, eu pelo menos como professora dessa área, eu percebo uma maior prevalência, um aparecimento, um protagonismo do ESG. Então, a sustentabilidade virou um pouco séria, porque agora mexe com o valor da ação da empresa. Então, agora, as grandes instituições, o investimento institucional, ele tem muito a ver com as empresas que tomam a sério a sustentabilidade pelo ESG, né? Então, nesse contexto todo, né? Só que esse trabalho não poderia ter não poderia ter mais sentido que terminar em algum tipo de framework. Isso foi o que a gente tentou fazer com a figura 1, né? Que é aquela jornada, né? Essa aí foi a frase aí do Renato, né? Jornada sustentável, né? Em que se traz os elementos, os atores aí para conversar, né? Então, de um lado, os stakeholders, tanto internos como externos, né? E do outro lado, as práticas, né? As práticas comuns corporativas e as práticas um pouco mais sustentáveis, isso em um ciclo, né? Um ciclo de ida e volta, tá? E como tudo isso vai mudar a cultura e também a liderança. A gente começou falando de liderança na dissertação. Esse aqui é um produto apenas, não é a dissertação, né? Aqui, por que estamos aqui, Renato e eu? Não pelo congresso, né? Estamos porque a gente já terminou de rodar os dados, enfim, né? Estamos nessa fase de conversar, e aí as hipóteses com liderança caíram, né? Então, estamos nessa discussão paralela, né? Mas, voltando aqui para o nosso framework, né? Como que esse circuito que está na figura 1, ele vai mudar a cultura e também as práticas de HRM, né? De recursos humanos, tá? Tanto do lado dos líderes como do lado dos empregados, né? Tá? E o que termina sendo, apontando a necessidade de uma mudança de paradigma, tá? Então, que essa parte social, e aí as perguntas finais que faz o trabalho, né? Será que os recursos são explorados, esgotados? Será que a gente deveria pensar diferente? É mais ou menos essa conversa que esse trabalho pretende assim animar, né? Então, esperamos uma réplica, enfim, de como se acostuma nos ensaios teóricos, né? Alguém pensando diferente ou pensando igual, também falar para nós, né? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, Linda. Parabéns, né, a vocês dois pela condução. Acho que tem interessantes pontos aí, né, de confluência e divergência com vários né, do que a gente já comentou até aqui, né, de todas essas discussões que a gente vem trazendo. E eu acho que todas essas questões, né, que vocês trazem ali para o final abrem espaços de questionamentos, né, de questões para a gente pensar e refletir, né? Tem uma linha que é bastante interessante, foge um pouquinho, né? Mas eu vi, assim, como o Renato me pareceu bastante reflexivo ali, né, nas suas questões, tem o pessoal lá da sociologia da sustentabilidade, né, que vai questionar muito, assim, algumas dessas questões, inclusive que interferem do ponto de vista organizacional, né? Então, se o Renato depois quiser, né, e a Linda também quiserem dar uma namorada, né, com uma outra literatura que converge bastante com esses questionamentos que vocês trazem, a sociologia da sustentabilidade pode trazer também alguns olhares bastante interessantes. Mas você Gente, teria talvez o nome do autor, autores, talvez para passar para a gente.
Vou ver se eu acho aqui, Tá, né? tá bom, tá bom. Se eu Bem conseguir colocar, interessante, coloca ali no linha chat. interessante de raciocínio. Sim, É sim. isso. Gente, alguém quer fazer mais alguma consideração? Professor Wilson. É, eu também vi o resumo aqui e como ele está na forma de ensaio, o ensaio ele é uma provocação, né? Também vou fazer uma provocação para a Linda. Voltamos a nos ver, né, Linda? A gente se encontrou É, professor, a gente na se turma aqui, encontrou no... já tá certo, Oh, tá bom. professor Nilson, lhe contarei que depois do Inampari peguei Covid. Ah, meu Deus. Fiquei de Espero, molho pelo não, Inampari, mas espero que já depois tenha se voltei. Agora recuperado. estou Vamos bem. lá, né? Não, é assim, quando eu peguei o material para ler, né, eu dei uma olhada no resumo, eu fiquei com uma coisa na minha cabeça, porque o GRH, né, a gestão de RH para a sustentabilidade, ele tem um enunciado, né? Vou fazer RH para que a organização, com treinamento, com estímulo à Sim, sim. cultura, comportamentos e tal, vá para a sustentabilidade. Mas eu também vi alguma coisa no resumo com um GRH sustentável. Então, a pergunta que eu faço e isso é uma meta-discussão, na verdade, né? Porque é uma coisa sustentável dentro de outra, é uma coisa sustentável que quer uma sustentabilidade. Então, a pergunta que eu faço é assim: o GRH para a sustentabilidade, ele é igual ou diferente, ou se assemelha a um GRH sustentável? Então, ó, só para justificar a pergunta, né? Porque, enfim, como esse é o mote né? É o assunto mesmo do ensaio, eu falei, vou fazer uma provocação aqui, né? Não, mas é válido. Qual é o Eu estou aqui, construto de verdade que a estamos gente aqui está com o trabalhando? Ou Renato, se ele né? é um só? Eles são dois ou ele é um só? Não, eu acho que é um só, né, Renato? É um só. É. Ah, então tá bom. Agora eu estou pensando aqui também, né? Porque assim, fica. Bom, Márcio, se você me permite, eu vou conversar Não, então, né? mas Porque o que acontece? É que da forma como é colocado, se a gente tiver um GH que não seja sustentável, a gente vai ter empresas que não são viáveis desse ponto de vista, né? Porque ou é sustentável ou a empresa não vai. Mas o que a gente percebe é que a maior parte das empresas, hoje em dia, ou por ignorância ou por opção, né? Elas não estão numa trilha de sustentabilidade, né? Então, qual é a justificativa que a gente tem, né? Então, para elas estarem nessa outra condição, né? Então, eu gosto da ideia da sustentabilidade, porque ela melhora, né? Ela, como compromisso moral, era uma coisa que eu acho difícil de contornar, a gente tem que abraçar, né? Mas o fato é que, em termos de realidade de mercado, tem muita gente que passa ao largo disso, né? E vai adiante com um GH muito mais básico, uma coisa muito mais processual e menos com observa. certeza, professor Wilson. Com certeza. Tem muita empresa que ainda está na ideia da fábrica, na ideia da mecanização, talvez, né? Vai ter o básico, o mínimo, mesmo sendo grande, né? Mesmo sendo empresa grande, tá? Pelas minhas aulas de responsabilidade social e sustentabilidade com outras turmas, a gente sempre convida, assim, cases, né? E pelo menos aleatoriamente, porque é por conveniência que a gente convida, mas elas trazem todo um planejamento por indicadores. Cada vez a gente vê muito mais esses indicadores de RH sustentável, né? Para falar essa frase, e também a preocupação, tá? Trazem a preocupação, eu arriscaria a falar que é uma tendência, né? As que estão fora, as que caem fora. Casualmente, esse é o propósito desse ensaio, né? Trazer essa, é, essa urgência, essa necessidade, e explicar que também na literatura se fala nisso. E uma última observação, depois eu fecho o microfone aqui. É, 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 a, é, o, é a oportunidade ou o risco, né? A gente sempre trabalha nessa linha de vincular essa discussão à questão estratégica em si, né? Porque a sustentabilidade ela vai como valor, né? Eu vejo assim, mas a opção por ela tem uma natureza, ela tem uma ordem estratégica, né? Então, em algum momento, essa conversa não vai poder escapar, porque aí sim, a estratégia pede a sustentabilidade, né?
ou a sustentabilidade perde a estratégia também, que é uma questão definida a partir do valor moral envolvido nas questões aí de orientação da própria empresa. Então, você me botou para pensar essas coisas aqui. Então, são as provocações que eu solto Bom, aqui se foi também. isso, professor, a gente cumpriu o objetivo, né? É verdade. Eu acho que essas provocações, elas fazem parte do fato de que a gente não tem essas respostas ainda, né? Esse é um movimento, assim, sustentabilidade, de certa forma, é uma buzzword, né? A gente usa isso como diz assim, professor, é um valor moral, mas às vezes a gente nem sabe direito o que isso significa, muito menos traduzir isso para o contexto organizacional e entender também, né, que sustentabilidade vai dialogar com o pilar econômico, vai dialogar com o pilar social, vai dialogar com o pilar ambiental, e como é que a gente faz para casar todas essas questões, né? O Fernando coloca ali no chat também várias questões, assim, né? Gestão de pessoas para a sustentabilidade, ou sustentabilidade da gestão de pessoas, né? No contexto de startups, por exemplo, isso fica bastante evidente, né? No trabalho que vocês apresentaram. Fala também, né, de novo, dessa questão das capacidades dinâmicas, né, de um ambiente que é dinâmico, que é complexo, né? Como é que a gente faz para lidar com todas essas questões? Eu confesso, professor Wilson, Linda também, né, Fernando e demais, que são questões também que, né, não vou dizer que me tiram o sono, porque daí é um pouco demais, mas que enquanto pesquisa, a gente se sente no mínimo provocado, né, a pensar essas questões dentro do âmbito aí da gente que dialoga, né, em especial também com relações de trabalho, né, professor, que eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar. A gente falava logo no início aqui da sessão desses novos formatos organizacionais, né, de todas essas questões que vão aparecendo também e que dialogam muito, né, dialogam muito com tudo isso, né, que o professor Wilson, Linda, o Renato e o Fernando também, né, trouxeram aqui. E eu acho, gente, que essas questões, elas permanecem em aberto, né, a gente não fecha o pacotinho dessas perguntas ainda, elas ficam aqui no ar, porque penso que, pelo menos, né, olhando assim o início aqui do trabalho próximo que vem agora, que é o Práticas de Gestão de Pessoas que contribuem para a sustentabilidade. Então, vejo que o diálogo não encerra, né? Eu acho que a gente pode retomar essas questões. Minha sugestão agora é a gente apresentar o vídeo da Daniela e do Rodrigo, e aí a gente pode, pegando o gancho do que os dois autores trouxeram, a gente continuar nessa discussão, que eu acho que, né, a gente segue o fio aqui, pode ser? Vou fechar o meu microfone aqui. Você nos ajuda, Luciana? Compartilhando aqui. Perfeito. Olá, eu sou a Daniela e juntamente com o professor Dr. Rodrigo Gonese desenvolvemos o artigo intitulado Práticas de Gestão de Pessoas que Contribuem para a Sustentabilidade Organizacional, uma revisão integrativa. Observa-se na atualidade o crescimento do interesse na relação entre práticas e estratégicas de gestão de pessoas e suas consequências para a sustentabilidade organizacional, sendo essa uma área emergente de pesquisa. Apesar disso, ainda há lacunas que ofereçam de modo concreto sugestões de práticas sustentáveis de gestão de pessoas, as quais poderiam ser reproduzidas ou servir como fundamento para iniciativas em outras organizações. Desse modo, consistiu no objetivo desta pesquisa apresentar a produção científica sobre práticas de gestão de pessoas que corroboram a sustentabilidade organizacional na área das ciências sociais aplicadas no período de 2013 a 2022. A inserção das dimensões ambiental e social na pauta das estratégias organizacionais exige uma mudança paradigmática que rompe com a visão tradicional que visa o desempenho financeiro de curto prazo. Políticas e práticas de gestão de pessoas exercem importante papel de transformação organizacional em direção a esse novo paradigma, tendo em vista que as mudanças estratégicas, gerenciais, culturais e nos valores da organização somente se efetivam e se legitimam a partir do envolvimento das pessoas que compõem a organização. É importante considerar que a gestão de pessoas voltada à sustentabilidade abrange tanto aspectos da gestão de pessoas relativos à forma como as pessoas são tratadas dentro da organização, quanto aspectos relacionados às necessidades dos stakeholders. A dimensão interna refere-se ao processo de internalização, apropriação de novos valores e atitudes que contribuem para a minimização de impactos sociais e ambientais negativos gerados pela rotina de trabalho e de vida. A dimensão externa, por sua vez, abrange instrumentos de controle, como a regulação, além dos instrumentos econômicos, como mecanismos de mercado, e consiste, portanto, num grande desafio às organizações, na atualidade,
a implementação de uma cultura verdadeira e essencialmente sustentável, ao invés do mero cumprimento de metas e exigências legais de forma instrumental. Este estudo se caracteriza como uma revisão integrativa de literatura, tendo sido seguidas as 6 etapas propostas pelos autores Botelho, Cunha e Macedo, adaptadas por Fossati, Mosato e Moreto. A primeira etapa consistiu na identificação do tema e questão de pesquisa, formulando-se a seguinte pergunta: qual a produção científica sobre práticas e políticas de gestão de pessoas que contribuem para a sustentabilidade organizacional? Como critérios de inclusão, foram utilizados artigos e journals que abordam políticas e práticas de gestão de pessoas que contribuem para a sustentabilidade organizacional. Foram excluídas teses, livros, bem como revisões e artigos que não atendiam o objetivo dessa pesquisa. O período de busca compreendeu os anos de 2013 a 2022, portanto 10 anos. Utilizaram-se as bases Web of Science, Scopus, Cielo e Spell, e o desenvolvimento de buscas se deu a partir de 18 descritores. Chegou-se à quantidade total de 253 artigos, partindo-se aos critérios de refinamento. 85 artigos estavam repetidos e 145 não atendiam ao objetivo da pesquisa a partir da leitura do resumo, introdução e conclusão. Desse modo, então, foram selecionados 23 artigos, tendo sido feita a sistematização dos estudos selecionados, a análise e interpretação dos resultados e a apresentação da revisão e síntese do conteúdo. Observa-se a prevalência da produção internacional em relação à nacional, tendo sido analisados apenas 2 estudos nacionais. As pesquisas que abordam exemplos concretos de práticas sustentáveis e gestão de pessoas cresceram principalmente nos 5 anos, sendo ainda limitado o número de estudos. Dentre os estudos selecionados, 9 possuem enfoque na dimensão ambiental da sustentabilidade, 4 enfoque na dimensão social e 10 deles possuem enfoque nas dimensões ambiental e social. Verifica-se ainda que há diversos pontos de convergência entre os estudos realizados quanto às práticas de gestão de pessoas que contribuem para a sustentabilidade organizacional. Citando-se, por exemplo, questões como o comportamento pró-ambiental e o comportamento pró-social dos trabalhadores, os quais são discricionários, voluntários e implicam em uma postura proativa e responsável por parte da organização. Há diálogo também em relação à importância da implementação efetiva de valores sustentáveis como a ética, perseverança, diligência e generosidade, além do senso de justiça em tais organizações, os quais são traduzidos em competências essenciais por parte dos trabalhadores e se integram à estratégia da organização. Destarte, considerando os achados dos artigos analisados, buscou-se uma síntese por meio de um mapeamento de práticas de gestão de pessoas que contribuem para a sustentabilidade organizacional, tendo sido mapeadas 19 práticas, as quais devem ser implementadas de modo sistemático, permeadas por fatores como transparência e pautadas em valores éticos. Práticas estratégicas visando a programas de pós-aposentadoria, pautadas em uma preocupação legítima e essencialmente com a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, incluindo-se a consideração às minorias, consistem em elementos constantes nos estudos que foram contemplados por esta revisão. Além disso, a incorporação de indicadores e metas sustentáveis na cadeia de suprimentos da organização e em ferramentas de gestão, além da promoção à participação de todos os níveis da organização em decisões envolvendo questões ambientais e sociais com vistas à formulação estratégica, são apontados como fundamentos essenciais para as práticas de gestão de pessoas com vistas à sustentabilidade organizacional. Salienta-se que a aplicação e reprodução de tais práticas deve se adaptar e se adequar ao contexto organizacional. O tema aqui proposto consiste em um campo frutífero de pesquisas, sobretudo no Brasil. O uso centralizado dos descritores em detrimento de outros consiste em um ponto que pode ser considerado como limitador da pesquisa, sugerindo-se a utilização de outros descritores em pesquisas futuras. Evidenciou-se que as práticas de gestão de pessoas são fundamentais para a sustentabilidade organizacional.
A literatura é unânime em tratar os trabalhadores como elementos essenciais do desempenho na sustentabilidade das organizações. E organizações sustentáveis são aquelas que assumem uma postura ativa pautada e essencialmente comprometida com questões ambientais e sociais, além do mainstream do mundo das organizações. Faz-se necessária a implementação estratégica e sistemática de práticas de gestão de pessoas sustentáveis para a longevidade no atual contexto de mudanças paradigmáticas e competitividade. Agradeço pela atenção de todos e me coloco à disposição para as considerações e esclarecimentos que se fizerem necessários. Obrigada. Muito bem. Como eu comentei antes, assim, eu acho que passo de imediato a palavra para vocês, para que a gente, talvez, a partir dos insights que a gente recebeu desse artigo, a gente possa continuar naquela discussão que a gente estava anteriormente, né? Não sei se a Daniele e o Rodrigo, de repente, querem... Acho que o Rodrigo não está aí, né? A Daniele. Né? Se vocês querem pegar o gancho, talvez, e dizer como é que o artigo de vocês consegue, talvez, contribuir, né, para aquelas questões ali que nós estávamos discutindo anteriormente. Uhum. Professora e colegas, o professor Rodrigo, em razão de compromissos no trabalho, ele não se faz presente, tá? Então, assim, esse artigo, ele surgiu a partir de uma disciplina de gestão de pessoas, e ele foi desenvolvido num curto espaço de tempo, e o objetivo justamente foi trazer exemplos práticos. E como a gente coloca no final do artigo, considerando a necessidade de se observar o contexto organizacional com suas peculiaridades, essas práticas, esses exemplos, eles deveriam ser adaptados, né, de acordo com o perfil de cada organização. Mas o que a gente justamente levanta é que muitas vezes se fala em gestão de recursos humanos voltado à sustentabilidade, mas de modo prático não se tem muitos estudos, né? Então, por isso essa investigação. Eu percebo que o artigo, ele conversa muito com o primeiro artigo, quando se coloca a ênfase nos aspectos ambientais, né? Encontramos mais artigos voltados para essa área. Quando o colega fala antes sobre o uso de ferramentas de gestão estratégica, como o People Analytics, né? Que ele aparece aí como uma das alternativas, aparece também a questão da necessidade de se implementar essas práticas, a sustentabilidade na estratégia das organizações, de modo que os trabalhadores, então, eles têm esse comportamento pró-ambiental, pró-social, extra-papel, não como um mero cumprimento de regras, né? Mas como ele de fato deve ser. E eu percebi esses diversos pontos aí que convergem, né? Quando a primeira colega fala da questão das condições de trabalho, que ainda não são muito trabalhadas em estudos, né? A gente observa isso também através dessa revisão. E percebe-se que o crescimento das publicações se deu agora, nos últimos anos, e no Brasil ainda há uma lacuna bem grande de pesquisas, né? Alguém, gente, quer comentar? Fernando, eu vi que tu colocou um comentário ali no chat, se quiser comentar aqui com a gente, temos uns minutinhos aí. Não, eu só comentei rapidinho no chat justamente para poder dar tempo para o pessoal também fazer as perguntas por voz. Então, vamos passando. Eu tenho uma sugestão, assim, porque o trabalho, ao fazer a revisão integrativa, é sempre o primeiro passo, né, para a gente poder desenvolver mais questões. E você foi buscar um texto que é clássico aí para a pesquisa de gestão de pessoas, que é um texto da Teresa Fleury e da Rosa Fischer. Então, esse é o texto que a gente gosta de pegar para começar, né? Então, a questão contextual, elas sensibilizam muito aí a turma que está fazendo a pesquisa em RH nesse período, e elas meio que desse texto para frente, elas vão dizer assim, olha, se a gente não discutir cultura, a gente não entende direito como fazer a gestão de pessoas funcionar melhor, entender como é que ela é, por que ela deve ser, enfim. Então, a minha sugestão para você é ir atrás mais de uma literatura que, a partir disso que foi apresentado ali,
buscasse mais elementos da importância do contexto para a gestão de pessoas. A teoria institucional, ela vai, e uma parte disso você vai achar em teoria institucional. A gente fala em teoria institucional, parece que está muito longe disso, né? Porque você dá a importância do contexto, mas é isso, é o lado de dentro, é o lado de fora, quais são as forças, que eventos que estão interferindo, o que é que são as instituições, de fato, né? Que acabam condicionando a adoção ou não de determinadas políticas e práticas, né? Eu vou colocar aqui no chat um handbook que a gente ajudou nós fizemos lá uma parte dele, né? Mas é para dar uma olhada, assim. Depois, se você encontrar ali, vale a pena para dar uma para se ver como essa questão de contexto ela é importante, né? Senão a gente trabalha sem entender a razão, né? De por que que o RH é de um jeito e não é de outro, né? Inclusive, são forças, né? São forças que vão moldando esses comportamentos. E quando a gente fala em sustentabilidade, que como é uma prática que agora está muito assim, né, em evidência, isso também faz parte desse, né, desse movimento que, de certa forma, vai moldando comportamentos organizacionais e isso vai reverberando também para os comportamentos, né, humanos dentro das organizações. Diga, Dani. Professor, muito interessante o que o senhor colocou e o senhor aponta aqui a questão da teoria institucional e eu gostaria de ressaltar que esse artigo, ele foi elaborado e ele tem uma relação com o meu trabalho, com a dissertação que eu estou desenvolvendo, que é justamente estudar, propor práticas sustentáveis aqui na região onde eu moro, para a gestão de recursos hídricos. E o que está sustentando o meu trabalho é a teoria institucional, com base na questão da governança, e eu enfatizo o aspecto externo, uma dimensão externa da gestão de pessoas, nesse processo de gestão de recursos hídricos. E aí a gente vê que, com base no sistema de gestão de recursos hídricos do Brasil, o que se valoriza são justamente os ecossistemas, os contextos, no caso aqui da bacia hidrográfica onde eu moro, né? Então, isso que o senhor falou é perfeito, casa perfeitamente com o trabalho, porque esse artigo é um braço, de certa forma, do meu trabalho, né? Excelente. Gente, mais alguma consideração sobre a nossa sessão rica, produtiva, né, com tantos insights, acho que a gente sai dessa sessão sem dúvida nenhuma maiores do que entramos, mas também com mais, né, com mais pontos de interrogação talvez do que nós tenhamos entrado, né? Foram ricas provocações, ricos insights que recebemos, né? Mais uma vez em nome do SEMEAD, eu agradeço, né, a submissão de trabalhos tão ricos, né, tão inspiradores, né, e que, quem sabe, aí logo a gente possa vê-los, né, e reencontrar esses papers publicados aí nas revistas e nos journals, né, desejo a todos que tenham aí sucesso na continuidade, a gente sabe que às vezes o caminho, né, até a publicação é um caminho longo, mas é um caminho também que vale a pena, né, reforço ali que o professor Wilson colocou no chat ali, né, o capítulo do livro, usei recentemente, inclusive, reli o texto de vocês, professor, que realmente, né, ele ajuda a gente bastante a pensar várias questões, assim, de uma perspectiva ampliada, e que eu acho que vão trazendo robustez também ao campo da área de gestão de pessoas, né, vinculando essa questão contextual com o âmbito das relações de trabalho também, que são coisas que estão sempre conectadas, né? Vou lembrar muito também lá do nosso querido professor Antônio Carvalho Neto, né? Que há tanto tempo reforça essa necessidade que a gente tem de pensar RT junto com o GP, né? Não são coisas desconectas, não são coisas separadas também. A Geórgia, ela sugeriu da gente fazer uma foto para registrar o momento, se vocês estiverem de acordo. Acho que estamos todas com a câmera aberta. Pode ser, gente, para a gente registrar esse momento? Voltamos. E eu acho que o Fernando está acompanhado ali também. Quer ver só? Não, eu tô. A minha coelha ela tá aqui, mas ela tá emburrada no canto porque eu não tô brincando com Deixa ela ela. lá então, Fernando. Deixa ela lá. Então vamos lá, vou fazer aqui então. Todo mundo sorrindo.
Prontinho. Boa, legal. Vou mandar aqui para vocês Bom. mais uma. Excelente. Lembrando, gente, quem ainda não acessou lá, tem o link, né, para fazer a avaliação. Isso é bem importante lá, né, para a organização do evento, para a organização do SEMEAD. Então, peço que vocês acessem ali o link e participem também, né, deixando as impressões de vocês. Tá bom, gente. Prazer imenso em conhecer, né, quem eu não conhecia, prazer imenso em rever, né, quem há algum tempo eu já não via. Nos encontramos muito brevemente lá no Nampad, professor Wilson, espero que as Correndo coisas para estejam caminhando variar, né? bem por aí. Correndo como sempre, correndo É como verdade. sempre. Diga, Dani. Professora, eu queria fazer uma consideração em relação à sua condução. Sua simpatia aí foi fundamental, a tua interação. Parabéns, viu? A gente se sente à vontade na sala, isso é tão bom, né? Ah, mas quando a gente faz o que gosta, né? Não, ficou Adoramos, fácil, adoramos né? essa Ficou área. facinho aqui, é isso aí mesmo. Aham. É verdade, é Fica à verdade. vontade. É verdade. Adoramos esse ambiente, adoro eventos, né? E eu estava dizendo, professor Wilson, que mais um ano eu fico no online no SEMEAD. Espero que ano que vem eu consiga finalmente estar presencialmente aí na USP. Vou. 2024 estaremos pessoalmente aí, se É legal, tudo gente. der certo. Tá bom. Gente, um excelente fim de tarde aí para vocês, um bom final de semana. Espero que possamos nos cruzar em breve aí num próximo evento. Tá ótimo, gente. Um abraço para vocês todos. Obrigada, Fiquem obrigada a bem. todos. Boa tarde. Obrigada, tchau.